Bom, nós vamos então compartilhar algumas técnicas que podem ser utilizadas no processo de tomada de decisão. Certamente existe uma porção de técnicas, mas aqui nós selecionamos 5 técnicas, elas não são complicadas e são possíveis de serem utilizadas no momento de uma tomada de decisão. A primeira técnica ela é chamada de os 6 chapéus do pensamento. A segunda técnica, reframing. A terceira técnica, árvore decisória. A quarta técnica, mind map. E a quinta técnica, brainstorming. A primeira técnica, que são os 6 chapéus do pensamento ou os 6 chapéus pensantes, consiste em utilizarmos os 2 hemisférios do cérebro, o lado mais voltado para a emoção e o lado mais voltado para a razão. Então, como é que eu utilizo essa técnica? Eu vou pegar um pedaço de papel e vou listar 6 chapéus de cores diferentes. O primeiro chapéu, que é o chapéu branco, eu listo todos os fatos que são relativos àquela tomada de decisão, aquela decisão que eu vou tomar. Então, eu relaciono ali todos os fatos que vão gerar algum tipo de impacto importante. Esses fatos me ajudam então a pensar isso por uma perspectiva um pouco mais lógica. O segundo chapéu do pensamento é o chapéu vermelho, é o chapéu ligado aos sentimentos. Então eu vou relacionar também todos os sentimentos que vão impactar em quem está tomando a decisão e as outras pessoas ao redor que vão ser impactadas também pelaquela decisão. Eu listo todos os sentimentos que eu consiga captar. O terceiro chapéu é o chapéu preto. É o chapéu dos pontos fracos, ou das coisas negativas, ou das coisas que pode ser que não dê certo. Então, eu vou listar todos os pontos fracos que podem advir daquela tomada de decisão. O quarto chapéu é o chapéu amarelo, ele está relacionado ao oposto do chapéu preto, que são quais são os pontos positivos que pode surgir daquela tomada de decisão. O quinto chapéu é o chapéu verde, é o chapéu das alternativas, né? Quais são as alternativas que eu tenho e que eu posso escolher? Normalmente esse chapéu é o mais difícil, porque normalmente a gente tem uma ou duas alternativas, tem um bloqueio e não consegue ver tantas outras. Fazer um exercício para encontrar o maior número de alternativas possíveis é o ideal. E o sexto chapéu é o chapéu azul, é o chapéu do controle. E aí, então, antes de tomar a decisão final, o chapéu do controle vai analisar tudo que foi anotado, o chapéu branco, os fatos, o chapéu vermelho, os sentimentos, o chapéu preto, os pontos negativos, o chapéu amarelo, os pontos positivos, o chapéu verde, as alternativas, aí o chapéu azul, que simboliza o controle, analisa tudo isso e define qual a melhor alternativa para se tomar a decisão. O branco é chamado de branco porque são fatos, os fatos são aquilo mesmo que a gente está vendo ali, pronto, por isso que é branco. O chapéu vermelho está relacionado aos sentimentos, tem a cor do coração, o sangue. O chapéu preto, por si só, já parece negativo. O chapéu amarelo, que são os pontos positivos, lembra a questão do sol, do ouro. O chapéu verde, que são as alternativas, lembra um pouco o quesito de sustentabilidade. E o azul, que é o chapéu que vê tudo lá de cima, a cor do céu. A segunda técnica ela é chamada de reframing. Reframing é reenquadramento, é tentar ver aquela tomada de decisão por um ângulo diferente. Como que é utilizada essa técnica então? Você lista num pedaço de papel tudo o que você não pode fazer ou tudo que pode dar errado numa tomada de decisão. Então você lista ali todos os pontos que podem acabar culminando numa decisão errada. E do lado oposto do papel, você vai listar uma ação para contrapor a cada uma daquelas outras ações que eventualmente podem dar errado. Então, vou dar um exemplo. Se eu vou contratar um funcionário, o que é que eu temo na contratação de um funcionário? Aí eu temo que ele não vai se adaptar culturalmente. Ok. Então eu listo lá, problema relacionado à cultura da empresa. Então eu tenho que contrapor isso, eu tenho que escrever alguma coisa que eu vou fazer para não acontecer um problema cultural. Então vamos imaginar, olha, eu vou
fazer uma entrevista que me permita checar se esse novo funcionário, se esse candidato, se ele tem flexibilidade de adaptação em novas culturas, em novos ambientes. Eu listo lá um segundo ponto. Eu temo que ele não tenha as competências necessárias para a função, para essa nova função. Então eu vou listar o que eu vou contrapor, que é, eu vou fazer uma entrevista por competências, eu vou fazer alguma avaliação, algum assessment para checar se ele tem aquelas competências, impedindo que a minha tomada de decisão seja errada. Então reframe é isso. Eu listo o que eu acho que pode não dar certo e depois eu listo as ações que eu tenho que fazer para bloquear ou para impedir que aquelas ações que não dê certo, que realmente elas não atrapalhem a minha tomada de decisão. A terceira técnica ela é chamada de árvore decisória. Consiste em fazer literalmente uma árvore, é um diagrama, onde eu vou colocando para cada uma das perguntas um sim ou não. Vamos dar um exemplo. Eu digo assim, olha, eu quero trocar um imóvel. Ok. Eu quero um imóvel, uma casa, sim ou não? É uma casa? Sim, ok. Essa casa eu quero uma casa maior, igual ou menor? Eu quero uma casa maior, ok. Eu quero uma casa maior, mais barata ou mais cara? Em cada um desses entroncamentos, que é simbolizado por uma afirmativa ou por uma pergunta, eu vou dizendo sim ou não. É interessante quando você faz esse exercício para tomar de decisão de um projeto, alguma coisa mais relevante, essa árvore decisória pode tomar uma dimensão enorme. E essa dimensão enorme mostra a complexidade e a quantidade de alternativas que você tem para pensar. Quanto maior o número de galhos da árvore decisória, mostra a quantidade de itens que foram pensados para o seu processo de tomada de decisão. Então, enquanto isso está somente na nossa mente, é bem possível que a gente não consiga ver todos esses fatores. Então, a árvore decisória nos possibilita ver uma infinidade, um número absolutamente grande de situações, e eu vou imaginando se sim ou se não. Para cada um desses pontos existentes, né, eu vou levantando diferentes alternativas. A quarta técnica de tomada de decisão é chamada de mapa mental. É uma técnica heurística, onde você pega um pedaço de papel, com lápis ou canetas de cores diferentes, você escreve no centro da folha um problema que está relacionado à sua tomada de decisão e você vai puxando na folha tentáculos com cores, desenhos diferentes, frases ou palavras diferentes, estimulando o cérebro na parte heurística. Diz que Leonardo da Vinci só se tornou o cérebro privilegiado que tinha graças à possibilidade dele desenhar, né? Então, o mapa mental é uma forma de você ir desenhando, criando ícones, colocando frases, usando símbolos diferentes. Normalmente, o cérebro, ele pensa por símbolos. Se eu sugerir a você, olha, pense numa bicicleta, não vem escrita na sua mente a palavra bicicleta. Aparece normalmente um símbolo, uma imagem. Então, o mapa mental ele é muito utilizado também, é a forma de você ir fazendo conexões, construindo tentáculos, para encontrar alternativas que você havia ou não havia pensado anteriormente. E a quinta técnica, ela já é bastante conhecida, muito utilizada pelas empresas, normalmente pelas áreas de marketing. Ela é chamada de brainstorm, que é um exercício praticamente de colocar várias pessoas numa sala, estimular as pessoas para pensarem, se faz um contrato antes, um contrato verbal, que é, as pessoas ficam bastante à vontade para darem as sugestões, elas não podem sofrer nenhum tipo de filtro, você coloca lá um problema, escreve num pedaço de papel e cola numa parede, dá um bloco de post-it para cada uma das pessoas, e as pessoas têm lá 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, para colocar todas as suas ideias relacionadas àquele problema, àquela tomada de decisão, e cada uma dessas ideias é representada em uma folha de post-it. Você vai agrupando, colocando todos esses post-its colados em uma parede, depois vai agrupando
por blocos, por afinidade, e depois cada um desses post-its tem que ser discutidos, avaliados, e aí vai se afunilando e chegando em quais são as melhores alternativas para aquele processo de tomada de decisão. Brainstorm é uma técnica muito utilizada pelos americanos, ela tem o seu nível de eficiência e pode ser perfeitamente utilizada. Sempre que as pessoas dão sugestões, no primeiro momento, não se deve criticar essas sugestões para que as pessoas sintam-se absolutamente à vontade para tomarem as suas decisões e para, principalmente, colocarem as suas alternativas, as suas sugestões. Espero que você tenha feito algumas reflexões sobre essas técnicas. Elas são possíveis de serem utilizadas. É possível você também se aprofundar em cada uma delas, pesquisando em uma livraria, numa internet ou com alguma pessoa que você conheça. Obrigado e insista no bem.